Nosso assunto de hoje é o Outubro Rosa e são nossos convidados o oncologista clínico do Centro de Tratamento do Câncer e diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Dr. Álvaro Machado, o secretário municipal da Saúde de Passo Fundo, Luiz Arthur Rosa Filho, o ginecologista e mastologista José Guerreiro e a médica radiologista Thailise Menegaso Pisoni. Doutora Thailise, qual é a importância de guardarmos os exames anteriores para diagnósticos futuros? É de fundamental importância para que a gente consiga diagnosticar a mudança da mama de um exame para o outro. Eu sempre gosto de dar um exemplo que a mama ela vai mudando ao longo dos anos, ao longo do período. Então, se a gente sabe que a mama não muda, não haveria necessidade de fazer mamografia todo ano. Então, ela muda e muda muito. Quando eu tenho exames anteriores, eu consigo ter a percepção de pequenas mudanças da mama em relação ao exame anterior, né? E é aí que entra o nosso olho, que o doutor Guerreiro estava comentando antes, que a gente vai, pequenas alterações é que nos motiva a ver o porquê que mudou aquilo, o que é que está crescendo ali que não estava antes. É importante fazer sempre no mesmo lugar, na mesma clínica, ou isso não tem relação? Isso facilita muito, inclusive ser examinada pelo mesmo médico. A gente tem uma memória dos exames anteriores quando a gente examina a mesma paciente, né, por longo período. E o que eu sempre digo é que a mamografia é a identidade das suas mamas. Então, fez o exame esse ano, retira o seu exame, leva para o seu médico, terminou a consulta, segura o seu exame para o ano que vem levar junto. A gente sempre sugere que segure seus exames por pelo menos 5 anos. É um período em que a gente tem segurança para afirmar se as alterações que apareceram são benignas, se as alterações que apareceram são suspeitas. E nesse intervalo a gente poder intervir e diagnosticar precocemente as alterações que possivelmente sejam malignas. As clínicas normalmente solicitam que a paciente leve os exames anteriores para fazer a comparação. Isso. E sem dúvida nenhuma, outra coisa que eu gostaria de comentar é que para nós, radiologistas, o que importa são as chapas, aquela chapa grande em que aparece, porque é lá que eu vou comparar a imagem. O laudo, ele é a descrição do que o colega viu, a diferenciação feita no olho mesmo, é sentar, analisar com calma, olhar o que tinha, o que não tinha. É um jogo dos 7 erros. O que eu estou vendo aqui, que aqui não tinha, aqui. Então isso demanda tempo, demanda cuidado, demanda paciência. Não adianta deixar os exames no consultório, né, doutor Guerreiro? Não adianta deixar no consultório, Zumara, mas uma coisa importantíssima em relação a isso é o seguinte. O mastologista examina uma paciente e ele vai fazer uma hipótese diagnóstica. Muitas vezes a gente palpa áreas da mama que são mais densas, endurecidas, vai lá e faz uma mamografia. Muitas vezes o radiologista só viu o exame, ele não examinou a paciente. E o mastologista muitas vezes não deve aceitar o laudo que o radiologista fez. Ele colocou ali, existe uma classificação radiológica que se chama BIRADS, e nessa classificação mostra lesões de mais risco para câncer ou não, alterações benignas. Então é importante assim, que o médico não se limite a ler o laudo, ele tem que olhar o exame e ele emitir uma hipótese diagnóstica. Então, por isso é importante uma linha direta entre o mastologista, o radiologista e o oncologista clínico, porque muitas vezes, e isso vem em benefício do paciente, é nós discordarmos. Muitas vezes eu ligo para a doutora Thailise discordando de um laudo que porventura ela possa ter feito, porque eu examinei a paciente, palpei a mama, ela vai lá, faz um ultrassom, olha, tem uma área meio suspeita. Vamos fazer então uma ressonância magnética, a mama é muito densa e muitas vezes nós conseguimos detectar tumores pequenos e às vezes até tumores grandes que ficaram escondidos através de uma mama densa. Então assim, a mamografia não é um método que não tenha falhas. Sim. Não é um método 100%, então nós temos que ter em mente isso. É um conjunto de ações. É um complemento. Então, a gente tem que examinar bem os pacientes e emitir um parecer técnico. Né? Doutor Luiz Arthur, o que a gente pode falar em termos de rede de atendimento para as mulheres em Passo Fundo? O principal fator de risco para câncer de mama é a história familiar.
esta, infelizmente, a gente não consegue superar, a não ser fazer esse diagnóstico precoce, fazer prevenção secundária, né, e fazer o diagnóstico mais rapidamente, que é um desafio que o Brasil inteiro tem. Mas eu chamo a atenção para outros fatores que também estão implicados na gênese do câncer de mama e do colo uterino, que é a questão do cigarro, né? Passo Fundo há 3 anos ajuda as pessoas a parar de fumar. Nós devemos terminar esse ano com 500 pessoas tendo parado de fumar nos últimos 2 anos. A questão do exercício físico e da obesidade, que também são fatores de risco para câncer e que Passo Fundo vem enfrentando isso. Nós temos um ambulatório de qualidade de vida que tem ajudado as pessoas a perder peso. Nós temos parques hoje que há 5 anos atrás não tínhamos. Nós temos bicicleta que há 3 anos atrás não tínhamos. Não é falta de oportunidade para fazer exatamente. exercício. O exercício, ele reduz câncer. Eu acho que a mensagem que a cidadã precisa compreender é isso. Precisa fazer uma mamografia, precisa procurar seu médico, discutir isso com ele, precisa fazer exercício, precisa parar de fumar. E a gente vem tentando fazer um caderno, uma atribuição, o dever de casa, tentando fazer com que essa mulher tenha mais qualidade de vida e, se possível, sem desencadear o câncer e, se desencadear, ter um diagnóstico mais precoce. Doutor Álvaro, vamos falar de sintomas. O que as mulheres devem estar atentas? Infelizmente, se elas notarem o nódulo, nós estamos naquele grupo em que escapou o diagnóstico pela mamografia num estágio mais precoce. Não é o fim do mundo, não é? As chances de cura existem, vai depender muito do tamanho do nódulo, das características de imunistoquímica, como o Dr. Guerreiro citou antes, não é? Para se saber com relação à chance de cura e tamanho de tratamento. Basicamente é nódulo, não é? Retração do mamilo, retração de pele, aquela pele mais espessa, tipo casca de laranja, tudo isso podem ser sinais de câncer, não é? E então, num desses sinais, é urgente a procura do médico e a investigação. Mas o que nós queremos mesmo é que as mulheres não tenham isso, que elas façam a mamografia, se porventura for diagnosticado o câncer, é que ele seja muito pequeno, menor do que 1 centímetro. Quanto menor, mais chance de cura. Exato, inclusive que ele não seja invasivo, não é? Não sendo invasivo, o tratamento se torna muito restrito, praticamente eu nem participo do tratamento. Mas isso esse é o objetivo, digamos assim, prioritário do Outubro Rosa, não é? Que as mulheres façam o exame de mamografia, preferência anual, a partir dos 40 anos. Eu gostaria de ressaltar o que o Luiz Arthur falou. Atividade física regular. Aí nós estamos falando de prevenção. Exato. A alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável, doutor Álvaro? Alimentação saudável, ela é pouca gordura animal, não é? Pouca carne vermelha, não precisa abolir a carne, mas menos carne vermelha. A gente tem relação no Rio Grande do Sul com o consumo, o índice de câncer de mama com o consumo de carne? Tem essa relação? Não. Nós temos algumas coisas no Rio Grande do Sul que provavelmente o consumo de carne, e não é só a quantidade de carne, mas a forma com que a carne é preparada, não é? A gente sabe que a mesma carne grelhada direto no fogo, churrasco, não é? E ela cozida na panela, elas têm diferentes potenciais carcinogênicos, não é? Então, quanto mais baixa a temperatura e sem queimar a carne, menos toxinas são consequências do processo de feitura da carne. Mas a baixa gordura animal, não é? Pouco consumo de carne, um baixo consumo de carnes industrializadas, conservadas. Isso foi declarado agora como carcinogênicas, né? Os embutidos, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, tudo isso... Mas aí consumo exagerado, não que a pessoa não coma, regular, não vá comer. Não é exagerado, consumo regular, não é? Esse tipo de alimento, ele é carcinogênico, ele está no mesmo patamar do tabaco, não é? Tabaco e costelinha de porco defumada têm a mesma classificação, são carcinogênicos, tá? Então, pode comer feijoada, pode comer churrasco? Pode, desde que seja eventual, não seja um hábito
não é rotineiro. Não dá para comer churrasco num dia, feijoada no outro, cheeseburger no outro, cachorro quente no outro. Bom, aí está sempre comendo aí o mal, risco é cada vez maior. Exato. Uma outra coisa interessante é que frutas e verduras têm que ser em grande quantidade. A gente sabe que tem a questão dos agrotóxicos, mas todos os estudos nos dizem que comer frutas e verduras é importante. Mesmo com agrotóxico, é melhor comer com agrotóxico do que não comer as frutas e verduras, não é? Não fumar e ingerir álcool ao mínimo possível, não é? Hoje a gente sabe que o álcool é um fator, não de risco, mas ele é um fator carcinogênico e ele causa pelo menos 7 tipos de cânceres, entre eles o câncer de mama. Os tratamentos estão avançados, doutor? Muito, né? São os 2 fatores principais para altas taxas de cura do câncer de mama em estatísticas dos países desenvolvidos. É a mamografia, em primeiro lugar, porque reduz a mortalidade pelo diagnóstico precoce. E o segundo são os tratamentos, são as tecnologias inovadoras nos tratamentos do câncer de mama, desde cirurgias mais adequadas, mais conservadoras, não é? Técnicas cirúrgicas mais adequadas, radioterapia de precisão e os medicamentos novos de menor toxicidade, maior eficácia, fazem com que as taxas de cura do câncer de mama sejam cada vez maiores. Bom, nós precisaríamos de mais um programa para falar do Outubro Rosa, do câncer de mama, mas vamos fechar com o Setembro Azul, com o Novembro Azul, aliás. Sim. Vamos fechar com o Novembro Azul. Tem também agora a conscientização para o homem, Exato. A partir de novembro. O Novembro Azul ele também entra em algumas controvérsias, mas eu gostaria de falar numa coisa que serve para homens e para mulheres. O segundo câncer mais frequente entre as mulheres no Rio Grande do Sul é o câncer do intestino grosso, o colo retal, não é? O câncer do colo uterino, como o Luiz Arthur falou agora, ele passou de uma preocupação extrema por causa que, pela disseminação do exame de Papa Nicolau, o diagnóstico precoce, tudo. Ele é o 4º câncer mais incidente na mulher. O segundo, depois de câncer de mama, é o câncer coloretal. Entre os homens, ele é o 3º. Primeiro é próstata, segundo pulmão e 3º coloretal. E é um exame prevenível, quer dizer, é um câncer prevenível passível de exame com diagnóstico precoce. A recomendação é que aos 50 anos de idade, homens e mulheres que têm acesso façam a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso. Para quem não tem acesso ao exame, é um exame caro e não é disponível em larga escala, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a todos os anos, é capaz de detectar em pequenas quantidades mínimas de sangue, que são eventualmente liberadas por um pólipo ou por um tumor inicial, sendo positivo, então se prossegue a investigação e para o tratamento adequado. Bom, daria outro programa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Estúdio 4 fica por aqui, a gente agradece a sua audiência e volta na próxima semana. Até lá.